Olá, boa tarde. Então, vamos começar nessa aula a falar de sistemas de potência a gás. E hoje vou falar um pouco sobre o que são, né, esses sistemas, então, como que funcionam, e começar a nossa explicação sobre o ciclo Otto. Então, sistemas de potência a gás, eles são basicamente ciclos que usam o ar para geração de energia. Então, lembrando que no ciclo de potência a vapor a gente tinha uma transformação da água, né, do fluido de trabalho para geração de energia por trabalho, por meio de trabalho. Nesse caso, a gente vai usar o ar e são sistemas que geram menores quantidades de energia e tem o diferencial de serem mais compactos e portáteis, né? Então, um exemplo clássico são os motores de combustão interna, motores de carros, de caminhões, locomotivas, navios, aviões. E quando a gente fala de motores de combustão interna, né, dando uma pincelada, a gente tem a ignição por centelha e ignição por compressão. A ignição por centelha a gente associa mais com o ciclo Otto, né, em que a gente tem quatro fases do motor, enquanto a ignição por compressão seria uma mais associada com o ciclo diesel, né, em que a ignição do fluido do gás por compressão. Então não é necessidade de uma ignição, né, de uma centelha para gerar a potência. Nós vamos começar falando sobre o ciclo Otto. Então, aqui tem uma breve explicação sobre como que funciona, né, o ciclo de um motor. Acho que a maioria já deve estar familiarizada, mas nós temos, no caso do ciclo Otto, né, motores a combustão interna que utilizam gasolina ou álcool como, como combustível. Nós temos a fase da admissão, né, em que a, a entrada do combustível vaporizado pela válvula de admissão junto com o ar. Em seguida, há uma fase de compressão, né, esses gases são comprimidos até uma pressão maior, uma ignição, né, potência, combustão, enfim, em que há realmente a geração de trabalho pelo pistão, uma fase de exaustão, esses fluidos após a ignição, né, após a combustão, são retirados do nosso cilindro pela válvula de exaustão, e o ciclo, então, se repete com a admissão de novo volume de gás, né? Bom, nós vamos fazer uma análise chamada análise de ar padrão para esses ciclos. O que isso significa? Nós vamos modelar eh, esses ciclos com várias considerações, né, para que a gente consiga realmente ter uma análise simples do, do fenômeno, do sistema. Mas essas análises acabam tendo resultados bem diferentes da realidade, né, por conta de todas as considerações que nós vamos fazer. Então, são análises, assim como no ciclo do Rankine, são análises qualitativas, né, não são os valores não devem ser usados assim para projetos reais, né, são apenas um ponto de partida. Quais que vão ser as considerações? A gente vai admitir que o gás que está dentro do cilindro ele é um gás ideal, então a gente vai admitir apenas ar como gás ideal, né? Sendo que na maioria das etapas a gente vai ter uma mistura, né, de ar com os gases do combustível, mas a gente vai modelar apenas como gás, como ar, né, o gás ideal. Nós vamos considerar o processo de combustão e o processo de exaustão como trocas de calor apenas. Então, o processo de combustão vai ser modelado como uma entrada de calor, né, que seria a ignição. Então, você vai seguido do ciclo da fase de potência, né, da explosão. E em seguida nós temos a fase de exaustão modelada como uma perda de calor, né? Então, há troca de massa, né, no ciclo real, há uma série de detalhes mais complicados, mas a gente vai modelar como apenas duas trocas de calor. Então, assim, né, semelhante ao ciclo de Rankine, nós vamos ter duas trocas de calor e duas trocas de trabalho, né? A ignição, né, vai ser modelada como uma entrada de calor, a potência vai ser uma geração de trabalho, a exaustão vai ser uma saída de calor e
a compressão vai ser uma entrada de trabalho, né, necessária para comprimir e aumentar a pressão do ar. Nós vamos ver isso nos gráficos em seguida, vai ficar mais fácil de entender. E todos os processos como internamente reversíveis, né? Além disso, a gente vai usar a análise de ar padrão frio, na maioria dos casos, para que a gente consiga considerar os valores de calor específico, né? Calor específico de vapor e pressão, constantes para a temperatura ambiente. Então, mais uma simplificação, né? Para que a gente consiga fazer as contas de um jeito mais rápido e mais prático, né? Para a nossa análise de engenharia. Mas, de novo, não reflete a realidade do fenômeno. Aqui nós temos uma revisão, o livro faz uma recapitulação do comportamento de gás ideal, né? Então, essa equação PV igual a MRT, a equação clássica que a gente vai usar bastante. Os calores específicos, né? Então, considerando eles constantes, a gente pode afirmar que a energia interna e a entalpia dependem só da temperatura, assim como o calor específico, né? E essa relação, né, existe. E quando os calores específicos são variáveis, a gente tem que usar nas tabelas, né? Aqui a gente tem todas as relações, enfim, vou pular essa parte. E vamos começar a falar sobre o ciclo de ar padrão Otto. Então, como que funciona o ciclo de ar padrão? Né? Eu já dei uma pincelada, mas basicamente vamos estar falando de processos de compressão. Então, primeiro processo, processo 1, 2, vai ser uma compressão isentrópica do ar, certo? Isso vai ser seguido de um aumento de pressão e uma diminuição de volume, óbvio, porque é uma compressão. Esses dois gráficos são muito importantes, tá? Então, eles são eles que a gente vai se basear para fazer os problemas e os fenômenos. Entendendo isso aqui, você basicamente não vai ter muita dificuldade entendendo o processo, né? A lógica do ciclo ela é muito bem traduzida nesses dois gráficos e com isso bem entendido, a gente só precisa, assim como o ciclo de Rankine, saber determinar cada estado, 1, 2, 3, 4, para conseguir avaliar a energia, né, do gás e então conseguir os valores de calor e trabalho que nos interessam. Como que vai funcionar o nosso ciclo? Processo 1, 2, mas compressão isentrópica do ar, certo? Então o pistão se move do ponto morto inferior para o ponto morto superior, comprimindo o nosso ar. Processo 2, 3, a gente modela com uma transferência de calor a volume constante. Então, isso aqui seria, né, a representação da nossa ignição da mistura, modelada, como eu falei, apenas como uma entrada de calor. Então, aqui a gente pode ver que tem um volume constante. E nesse gráfico a gente enxerga aqui o aumento da temperatura, assim como a entropia. O processo 3.4 é o custo de potência, então é a expansão, né, do pistão para o ponto morto inferior. Essa é o processo que vai gerar trabalho para nós. Então, esse custo de potência 3.4 é a diminuição de pressão junto com um aumento de volume, né? E aqui a gente pode ver que isso é traduzido como uma queda de temperatura também. E o processo 4.1, a gente tem rejeição de calor, simulando a fase de exaustão, né? Então, a volume constante, a gente vai ter simplesmente, né, um calor sendo retirado aqui no nosso ciclo. Isso seria equivalente, né, à mistura dos gases de exaustão saindo do cilindro, né, pensando no processo real. Aqui a gente modela só com uma saída de calor. Então esse é o ciclo, né? A gente avaliando a pressão, a gente vê aqui, né, como que as etapas, né, se comportam em questão de pressão e volume. Então aqui a compressão e a expansão envolvem mudança de volume, enquanto as trocas de calor acontecem a volume constante, né? A ignição e a exaustão. E aqui na temperatura e entropia, a gente também observa, né, como que as compressões e expansões são isentrópicas, certo? Então, aqui o processo 1, 2, 3, 4 acontece a entropia constante, enquanto as trocas de calor vão ter variação de entropia, assim como temperatura, óbvio. Aqui está escrito, né, inclusive, nos processos, né, qual que tem entropia constante e volume constante, né, de um gráfico para o outro. Então, a gente consegue avaliar os dois, né, as duas relações ao mesmo tempo.
Bom, nesses diagramas, né, uma observação interessante que ele faz aqui é que esses processos são internamente reversíveis. Isso, né, como consequência, a gente pode interpretar essas áreas desses gráficos como sendo o calor e o trabalho que estão sendo retirados ou recebidos no ciclo, né? Então, por exemplo, aqui no 1,2, processo 1,2, a compressão isentrópica. Uma compressão exige que a gente coloque trabalho, né, no pistão. Então, essa área aqui, embaixo da curva 1,2, vai ser a área correspondente a esse trabalho que está sendo aplicado. Em contrapartida, a área da expansão, né, 3, 4, da geração de trabalho, corresponde justamente, né, a área embaixo da curva corresponde justamente ao trabalho sendo gerado. Então, a diferença, né, dessas duas áreas, que é basicamente a área interna do ciclo, é o trabalho gerado. É o trabalho líquido que o ciclo oferece. A mesma coisa acontece com temperatura e entropia para análise de calor. Então, aqui no processo 4.1, a gente tem rejeição de calor. Esse calor rejeitado corresponde à área embaixo da curva 4.1, enquanto o calor admitido corresponde à área abaixo do 3.2. É o calor líquido é a diferença dos dois, a área interna. Como que a gente vai modelar, né, usar para calcular esses trabalhos e esses calores? É, assim como no ciclo de Rankine, com as considerações que a gente tem de análise de energia, nós podemos assumir que os trabalhos eles são calculados como a diferença de energia interna do gás no estado final menos o inicial para a compressão e no estado inicial menos final para a expansão. Então, a diferença basicamente de energia, né, dos dois estados vai nos dar o trabalho, assim como a gente fazia antes. É a mesma coisa para os calores. Então, a diferença de energia interna é a correspondente ao calor que está sendo admitido ou liberado. Aqui tem que prestar atenção ao sinal, né? Ele até tem uma observação aqui, que qual o sinal que você vai usar com as transferências, né, para calcular fazer o balanço da energia. Aqui a gente está usando a energia interna do gás, a única diferença é que a gente usava a entalpia da água antes, né? Isso, assim, a gente também consegue nas tabelas. Na próxima aula eu vou falar sobre isso. No próximo vídeo a gente vê um pouco das tabelas. Aqui, cálculos do trabalho líquido, né? Calculado simplesmente pelo trabalho que é gerado menos o trabalho que é recebido, né? Pela fase de compressão. Diferença das energias internas, né? Calcula um, calcula outro, faz a diferença também, não tem muito problema. E a eficiência térmica, né? Vai ser a razão entre o trabalho líquido e o calor adicionado. Então, também as diferenças de energia interna correspondentes ao trabalho líquido e as diferenças de energia interna correspondente ao calor. Calor que está sendo adicionado no processo 2.3. No ciclo Otto, a gente tem uma outra variável importante, né, que é a taxa de compressão. Então, essa letrinha R. Essa taxa de compressão, ela é um parâmetro importante para a gente analisar, considerando a eficiência do ciclo. Então, a taxa de compressão, ela vai ser a razão entre as temperaturas T2 sobre T1, que também pode ser associado por meio da constante de calores específicos, K, né? A gente está considerando, lembrando como hipótese que esses calores são constantes. Pode ser relacionado com a análise de volumes. Então, V1 sobre V2 elevado a K menos 1 também nos dá aqui o valor da DR, taxa de compressão, elevado a K menos 1, né? Elevado à constante dos calores específicos. O que essa taxa de compressão nos dá? Então, se a gente vê aqui no gráfico, a gente pode observar, chegar à conclusão que quanto maior essa taxa de compressão, essa é uma informação importante, quanto maior a taxa de compressão, maior vai ser a eficiência do nosso ciclo. Porque nós vamos ter um calor maior, né? Nós vamos ter trabalho sendo gerado em um calor maior, certo? Então, aqui ele explica, por exemplo, né, que a temperatura média de fornecimento de calor, se a gente tem uma razão maior de temperaturas, ela, ela aumenta, né, o nosso trabalho útil.
tendo em vista que a temperatura de rejeição continua igual, né? Então, isso a gente pode escrever aqui. Essa é uma relação também importante para o cicloto, que a eficiência pode ser escrita como 1 menos 1 sobre taxa de compressão elevada a k menos 1, né, o razão de compressão. Aqui a gente observa, né, que quanto maior for a taxa de compressão, menor vai ficar esse valor, esse termo aqui, essa fração. 1 menos um número menor vai gerar uma eficiência maior, certo? Então, aqui fazendo uma lógica simples, a gente observa a relação direta que tem a eficiência do ciclo com a taxa de compressão. Aqui a gente tem um gráfico, inclusive, né, que relaciona os dois, relaciona como que a eficiência e a taxa de compressão são interligadas no ciclo Otto. E basicamente é essa teoria, né, que envolve o ciclo de gás, ciclo Otto. Vocês vão ver que a parte de cálculos não muda muito, né, a lógica do ciclo de Rankine, né? Então a gente ainda está analisando o ciclo, a gente tem que entender os estados energéticos de cada fase. E isso a gente vai fazer com base nos processos. O que vai mudar é o jeito que a gente vai fazer o jeito que a gente vai usar para conseguir esses estados, porque nós vamos ter que usar considerações diferentes, né? Porque a gente está trabalhando com gás. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os gráficos, sobre as tabelas, né? Termodinâmicas que a gente vai usar. E começando com esse exemplo aqui, para a gente entender como é que os problemas se apresentam.